a Deus, aleluia. Bendito e santo é o Senhor nosso Deus. Chegamos aqui, meus irmãos, para trazermos mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Fernando Alberto e estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu quero lhe convidar a compartilhar. Compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esta palavra, para que Deus possa estar falando ao coração de outras pessoas ao serem alcançadas por esta mensagem. Que tenhamos todos um domingo abençoado, que o seu domingo seja abençoado, chegando à tarde de mais um domingo. Primeiro domingo do mês de outubro, para a glória de Deus. Hoje é 3 de outubro de 2021. Terceiro dia deste mês. Que o seu outubro seja abençoado, que a sua vida seja abençoada. Que o Criador continue abençoando a sua vida, manifestando sobre você a vontade soberana, a vontade dele, como diz em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para nossas vidas. Porque Deus, ele é perfeito. Louvado seja Deus. A palavra de Deus que eu quero trazer para você se encontra no Salmo 123. Se você tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia e vamos ler 2 versículos do Salmo 123. Antes, quero mais uma vez convidar você a compartilhar. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Também tem meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Caso você queira fazer uma visita em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Faça uma visita ao meu canal. Se você gostar, eu peço para você se inscrever, ativar o sininho da notificação, compartilhar as mensagens. Temos estudos bíblicos, mensagens bíblicas, leituras bíblicas. É um canal voltado para o estudo, a pregação e o ensino da palavra de Deus. Eu lhe convido a conhecer o meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Se você já é inscrito, eu agradeço a sua inscrição, que Deus continue lhe abençoando, que você seja edificado pelas mensagens bíblicas que temos em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever. Após terminar essa live, eu vou deixar nos comentários o link do meu canal. Caso você queira conhecer, se inscrever, será um prazer para nós. Palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. São 12 horas e 45 minutos. Tarde abençoada, domingo abençoado para a glória do nome de Jesus. Salmo 123 é a palavra que Deus ele colocou em meu coração para trazer para você. Salmo 123. Compartilhe com alguém. Alguém está precisando receber esta palavra de Deus. Louvado seja Deus. Compartilhe com seus amigos, suas amigas. Deus vai falar ao teu coração nesta tarde através desta palavra. Salmo
123. Vamos ler 2 versículos, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Olha o que o salmista está dizendo. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Glória a Deus por isto. Versículo 2. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos das servas para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 versículos neste Salmo 123. O Salmo 23, que faz parte de uma coleção de salmos, chamado de Salmos de Degraus, ou Salmos da Ramagem, da Romaria, da Peregrinação. É uma coleção de 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. São salmos anônimos, onde a maioria dos estudiosos acreditam, e muitos confirmam, que estes salmos foram escritos pelo salmista Davi. Os salmos de degraus, ou de ramagens, ou de peregrinação, eram salmos cantados, entoados na peregrinação de Israel, quando o povo de Deus, eles iam para o templo, eles iam caminhar em direção ao templo para adorar a Deus, para celebrar algumas festas. Eles iam entoando salmos, eles iam cantando hinos ao Senhor. E o Salmo 123, que está entre os salmos das peregrinações, ou salmos de degraus, este salmo, ele traz para mim, ele traz para você algumas dicas. Por quê? Porque assim como Israel, assim como o povo judeu, na época do salmista, eles tinham suas caminhadas, eles tinham suas peregrinações, assim também nós. Nós estamos aqui na terra em uma caminhada. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Amém? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus, ele já disse isto. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Por isso o mundo vos odeia. Está em João capítulo 16. Jesus falou essas palavras. Assim como Jesus, que estava no mundo, mas não era do mundo, assim como os apóstolos, os discípulos que estavam no mundo, mas não eram do mundo, assim também nós, assim também eu, assim também você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós temos uma origem. A nossa origem, ela é do céu. Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses está escrito: mas a nossa pátria está nos céus. O que é que Paulo está dizendo? Que a nossa origem, ela não é terrena. A nossa origem, ela é divina. A nossa origem, a nossa essência é espiritual. Nós estamos ser humano, mas não somos ser humano. Nós somos espíritos que habitamos em um corpo e temos uma alma. Amém? Está escrito em
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda do Senhor. Ou seja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. E estamos aqui neste mundo de passagem. Estamos aqui em um período de peregrinação. Somos peregrinos neste mundo. O que a Bíblia chama em Hebreus 11 de forasteiros. Glória a Deus por isto. E em nossa caminhada aqui na terra, assim como o salmista, ele fez esta declaração no Salmo 123, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. O salmista, ele está sendo usado por Deus para mostrar a mim e a você que os nossos olhos, a nossa visão, mas não é olho físico, não é esse olho físico, é o olho aqui, é a nossa mente, é a nossa atenção, é o nosso foco, deve estar em Deus. Glória a Deus. O salmista disse, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos, coloco a minha atenção em ti, coloco o meu foco em ti, coloco a minha visão em ti, eu olho para ti, louvado seja Deus. E você, para onde você está olhando? Muitas vezes, em nossa peregrinação, em nossa jornada, em nossa caminhada, nós paramos de olhar para Deus. Nós mudamos o nosso foco. Nós mudamos a nossa visão. E quando nós mudamos a visão, quando nós mudamos o foco, nós acabamos ficando embaraçados. Nós acabamos perdendo a direção, perdendo o foco. O foco é Deus, o alvo é Deus, é olhar para Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 22, Deus falando, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E você? Para onde você está olhando? Onde está o seu foco? Onde está a sua atenção? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? O salmista disse, os meus olhos estão postos em ti. Eu levanto os meus olhos para os céus e olho para Deus e contemplo Deus e coloco a minha atenção em Deus e coloco o meu foco em Deus e coloco a minha visão em Deus. Glória a Deus por isto. No versículo 2 do Salmo 123, ele vai dizer assim, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do Senhor e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O que isso quer dizer? Isto significa dizer que o salmista, ele estava passando por uma tribulação. O salmista estava enfrentando uma adversidade. Versículo 3. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Opa! Aqui já temos alguma coisa sendo mostrada para nós. A situação do salmista não era fácil. Ele estava passando por uma situação, por um momento de desprezo. Ele estava enfrentando uma situação
de desprezo. Ele estava sendo desprezado. Ele estava sofrendo, estava enfrentando uma tribulação. Tribulação esta que tinha o propósito de desviar a visão do salmista, de desviá-lo do seu foco, da sua direção, de Deus, de parar de olhar para Deus, de parar de contemplar, de focar, de colocar a atenção, de colocar a fé em Deus. E um dos objetivos das nossas tribulações é nos tirar do foco, é nos tirar da nossa atenção, do nosso alvo. Qual o nosso maior alvo? Servir a Deus. Qual era o alvo do salmista? Adorar a Deus, ir ao templo, adorar, glorificar, exaltar a Deus. Glória a Deus. E quantas coisas acontecem na nossa vida para nos tirar do foco, para nos tirar a nossa visão e deixarmos de olhar para Deus, para o propósito, para a promessa, para o plano de Deus para nossas vidas e acabamos como Pedro. Capítulo 14 de Mateus, lembra que Jesus andou sobre as águas e os discípulos achavam que era um fantasma. E Pedro disse, e Jesus disse, sou eu, não tem mais. Lembra? E aí a Bíblia vai nos mostrar que Pedro disse, se é o Senhor que está vindo sobre as águas, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas acontece algo inesperado para Pedro. O vento forte, a onda forte, Pedro sente a força do vento, a força da onda, perde o foco. Quando Pedro perde o foco, ele começa a afundar, ele começa a perder a direção, ele perde a fé, ele perde a convicção, a dúvida, o medo toma conta de Pedro e Pedro acaba afundando. E muitas vezes conosco é assim. Quando perdemos o foco, quando perdemos a direção, quando tiramos os nossos olhos, a nossa atenção de Deus, o salmista, conforme vimos no Salmo 123, versículo 3, ele disse, tem piedade de nós, ó Senhor. Por que tem piedade? Porque a caminhada era difícil. A caminhada, o percurso era muito difícil. E ele pede a Deus que tenha misericórdia, que tenha piedade dele. Porque naquele trajeto, naquela caminhada, naquele percurso, tinha zombadores. Tinham pessoas zombando deles. Tinham pessoas menosprezando eles. Versículo de número 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão na sua vontade e o desprezo dos soberbos. Ele estava passando por uma adversidade, por uma prova, por um problema de zombaria. Pessoas que viviam segundo a vontade deles, pessoas que não queriam saber de fazer e nem viver segundo a vontade de Deus, pois viver segundo a vontade de Deus não é fácil.
Viver segundo a direção de Deus não é fácil. Viver segundo o desejo do coração de Deus não é fácil. Viver na obediência a Deus não é fácil. É um desafio obedecer a Deus, obedecer à vontade dele para nossas vidas. Não é fácil. E muitas pessoas estavam zombando, menosprezando eles. Mas o salmista vai dizer: levanto os meus olhos para os céus. Eu te pergunto, onde é que está os teus olhos? Onde é que está a sua atenção? Onde é que está a sua fé? Onde é que está o seu foco? Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, traz a história do rei Josafá, onde veio uma multidão contra Josafá. Um exército muito poderoso levantou-se contra o rei Josafá. E diz a Bíblia que a princípio ele temeu, ele teve medo. E muitas vezes nós tememos diante de algumas situações. E muitas vezes nós, como seres humanos, que estamos, não somos seres humanos, mas estamos seres humanos, muitas vezes a nossa natureza carnal, ela reina, trazendo medo, trazendo dúvida, e nós acabamos tirando os nossos olhos do Senhor. Mas veja o que Josafá disse, quando veio uma grande multidão contra ele. Capítulo 17, capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Olha o que ele disse: Deus, nós não sabemos o que iremos fazer. Está vindo aí contra nós uma grande multidão, e não sabemos o que iremos fazer. Quer dizer, Josafá estava em uma situação onde ele não sabia o que iria fazer, onde ele não sabia qual caminho seguir, onde ele não sabia como iria resolver, como iria fazer para enfrentar aquela grande multidão. E às vezes nós também estamos em uma situação assim, em um problema, em uma adversidade, em uma luta, onde não sabemos o que fazer, onde não sabemos que direção devemos tomar, onde não sabemos qual rumo, qual caminho seguir. Mas observe o que diz o rei Josafá, continuando, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. E não sabemos nós o que faremos. Versículo continuando aqui. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que disse o rei Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus por isso. Eu estou olhando para ti. A minha atenção está em ti. Os meus olhos, a minha fé, a minha mente
não está na grande multidão, não está no problema, não está na luta, está em ti. Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Por que foi que Josafá, ele colocou os olhos em Deus, a atenção em Deus? Para quê? Por quê? Para esperar de Deus a direção certa. Para esperar em Deus qual seria a atitude que ele deveria tomar. Ou seja, ele não agiu sem primeiro orar. Tem um ditado que diz assim: antes de uma ação, faça uma oração. Primeiro a gente ora, depois a gente age. Mas muitas vezes nós primeiro agimos para depois orar. E nós erramos. E nós falhamos nisto. Josafá disse: os meus olhos estão postos em ti. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Qual foi a direção que Deus deu para o rei Josafá? Continue a leitura comigo. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 13. Qual foi o resultado de Josafá ter colocado os olhos em Deus? De ter esperado em Deus uma direção, uma solução, uma saída. Segundo Crônicas 20 e o 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, no meio da congregação, filho de Zacarias, filho de Belanias, filho de Giael, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: opa, Deus vai tomar o profeta Jaaziel, vai tomar Jaaziel no meio da congregação para dar a Josafá a direção certa. O que ele deve fazer? Como ele deve agir? Ele ora, Deus dá a ele uma direção e diz assim, versículo 15: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus usa Jaaziel para dizer: prestem atenção no que eu vou falar. A peleja não é de vocês. Não tenham medo. Não se assustem. Quer dizer que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E Deus usa o profeta para dizer: não tenha medo. Glória a Deus. Versículo de número 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Agora vem a direção. Primeiro Deus tirou o medo deles e disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Agora Deus vai dar a eles a direção. O que eles têm que fazer? Primeiro, parai. Versículo 17. Parai, estai em pé, firme, firmeza. O que é estar em pé? É estar firme, é não se mover do seu lugar,
é permanecer na firmeza, na convicção em Deus. Aleluia. E diz aqui: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ou seja, Deus deu a eles a direção certa. Nesta peleja, vocês não vão ter que pelejar. Fiquem em pé. Ou seja, fique firme. Fiquem firme. Quando nós, irmãos, colocamos os nossos olhos em Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às lutas, mas a nossa visão, a nossa fé, os nossos olhos devem estar postos em Deus. E quando estamos com os nossos olhos em Deus, quando estamos com a nossa visão em Deus, quando buscamos em Deus uma direção, um caminho, Ele tem para nós. Eu não sei como é que você está agora. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero te dizer, coloca os teus olhos em Deus. Como fez o salmista, a ti, Senhor, levanto os meus olhos. Louvado seja Deus. Na sua caminhada, na sua jornada, continue olhando para o Senhor. Continue com os teus olhos postos em Deus, firmes em Deus. Amém? Quando olhamos para Deus, quando focamos em Deus, nós evitamos afundar. Pedro afundou. Tirou a visão de Jesus. Olhou para a tempestade. Olhou para a força do vento. E esqueceu de quem o chamou. Não esqueça de quem lhe chamou. Não esqueça de quem te escolheu. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Que os teus olhos estejam postos em Deus. Como disse o salmista, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Levante os seus olhos e olhe para o Senhor. Amém? Que Ele te dará a direção certa. Ele te mostrará o caminho exato que você deve seguir. Independente da luta, independente do seu problema, levante os olhos aos céus. E assim como Deus deu a Josafá uma direção, a direção certa, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai. Ou seja, não se atemorize. Pare. Fique firme. Parai. Estai em pé. E vede a salvação do Senhor. Porque esta peleja não é vossa, senão do Senhor. Amanhã sai-lhe ao encontro, Deus disse a Josafá. E Josafá foi, seguindo a direção de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus deu vitória a Josafá. Eu deixo como lição de casa para você o capítulo 20 de 2 Crônicas. Leia ele por completo. Leia e veja a mensagem de Deus para você.
o convite de Deus para mim e para você. Faça como Josafá. A multidão é grande, a luta é grande, o problema é grande, mas diga como disse Josafá: porém, os meus olhos estão postos em ti. Aleluia. Que seus olhos espirituais, que sua mente, que o seu coração esteja posto, focado em Deus. E Deus te dará a direção certa. Deus te mostrará o caminho certo. Amém? Fica com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus. Que o Criador dos céus e da terra continue te abençoando com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.